pense duas vezes antes de falar. Bem-vindos ao canal Amor pela Palavra. E na aula de hoje, a gente vai estudar a carta que Tiago escreveu, no capítulo 3. Eu quero que você se concentre até o final dessa aula, porque a gente vai aprender a refrear a nossa língua. Vamos nessa? Bom, pessoal, então para a gente começar a aula, eu quero te convidar a orar junto comigo para que o Espírito possa revelar a sua doce palavra para a gente. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, para mais uma aula. O que a gente te pede é que a gente consiga realmente interpretar, entender, Pai, tudo que o Senhor deixou aqui para nós. Por favor, ilumina a nossa mente e abre o nosso coração para a tua doce palavra. Essa oração que eu te faço, te agradeço, Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, pessoal. Carta de Tiago, no capítulo 3. Meu título diz assim: Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Vamos ler alguns versos aqui e a gente comenta. Meus irmãos, não vos torneis, muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Até aqui. Olhem bem, no final do verso 1, quando ele coloca: sabemos que havemos de receber maior juízo. Então, ele ali está se caracterizando também como um mestre. Sabemos que iremos receber um juízo maior. No 2, porque todos tropeçamos. Então ele está se incluindo também nos tropeços que nós humanos aí muitas vezes cometemos, os pecados, os erros, as falhas. Estão vendo aqui Tiago humildemente reconhecendo tudo isso? Porque sabemos, né, que Tiago é um apóstolo, Tiago é discípulo de Jesus e mesmo assim ele reconhece essas coisas. Então, não existe nenhum varão perfeito a não ser Jesus Cristo, porque todos nós tropeçamos. Mas nesses 5 versos aqui, é muito interessante também os exemplos que ele coloca. Lá no verso 3, ele coloca o freio que a gente coloca na boca dos cavalos, a gente consegue controlar todo o corpo do cavalo, colocar na direção que a gente quer. Um simples freio, uma simples peça que a gente coloca nele, a gente tem o domínio do corpo dele. Assim também os grandes navios. Por um pequeno leme, a gente coloca na direção que a gente deseja que ele vá. Assim também, ele usa esses exemplos para caracterizar também a nossa língua. Um pequeno órgão, mas capaz de proferir maldições, capaz também de proferir bênçãos, capaz de causar tamanha intriga, brigas, discussões, como também capaz de perdoar. Estão vendo o poder que há na nossa língua, nas palavras que nós proferimos? Não é à toa que começamos o vídeo falando o quê? Pense 2 vezes antes de falar, beleza? Vamos continuar, verso 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai,
Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Aqui, Tiago está colocando esse comparativo, né? Como é que pode nós, humanos, proferirmos bênçãos, exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, através da nossa língua, das nossas palavras, ferirmos os nossos semelhantes, as pessoas em que amamos, os nossos próximos? Como pode essa língua aqui, a gente, por falta de sabedoria, poder ferir, poder magoar, poder entristecer pessoas? O comparativo que ele coloca aqui é que a língua é um fogo. Olha só, um fogo. É um mundo de iniquidade situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro através da língua. Através de algumas palavras que a gente pode ter falado, o nosso corpo agora pode viver uma angústia. Através de palavras que proferimos para os nossos irmãos, para o nosso pai, mãe, tio, irmão, primo, elas podem causar feridas em nossa alma. Ou seja, contaminou todo o nosso corpo, nos levou a um caminho de pecado, por falta de sabedoria, por a gente não saber a hora e o momento exato de falar e a hora e o momento exato de ouvir. Precisamos ter sabedoria quanto a isso. Então a lição é: refreie a língua, pense 2 vezes antes de falar. Ore a Deus, peça com sabedoria para você ser pontual e também que você tenha sabedoria para ouvir. Sim, a gente precisa ouvir mais a palavra de Deus, para que a gente possa falar de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Amém? Então, continuando, versículo 10. De uma só boca procede bênçãos e maldições. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, o ensinamento é para que a gente use a nossa língua, as nossas palavras, para o bem, para jorrar água viva, para edificar a Deus, para edificar a igreja, para proferir bênçãos aos meus irmãos, à minha vida. E que a gente não empreste a nossa boca para o mal, para que a gente não empreste a nossa boca, muitas vezes, para lançar maldição contra a nossa vida. Então a gente precisa sim ser sábio. Nós precisamos de sabedoria, porque a sabedoria vinda dos céus nos edifica, nos faz tomar as decisões corretas, nos faz decidir de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, abençoando os nossos irmãos, proferindo bênçãos de cura, de salvação, de prosperidade, de amor, de alegria, de fortalecimento na palavra. Então, que usemos a nossa língua para a edificação da igreja aqui na terra. Amém? Continuando, verso 13, o meu título diz assim: a sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, Tiago finaliza esse capítulo 3 nos concedendo
pistas de como podemos ser sábios. A primeira delas é o nosso coração ser um coração manso. É a gente controlar ira, raiva, é a gente controlar o impulso de fazer uma coisa sem pensar. Então, que o nosso coração seja manso, que o nosso coração seja pacificador. Ou seja, por onde quer que a gente ande, que a gente caminhe com a paz de Cristo em nosso ser, em nossa alma. E que isso seja reluzente para as pessoas. E Tiago ainda fala que para a gente alcançar a sabedoria lá do alto, a gente precisa ter um coração tratável. Um coração tratável é a gente reconhecer as falhas, reconhecer os erros e estar pronto a mudar, a ser transformado pelo Espírito Santo. E não só isso, Tiago ainda nos ensina a ter um coração misericordioso, com bons frutos, imparcial, sem fingimento. Então, são peças-chaves aí para nós alcançarmos a sabedoria que vem dos céus, a sabedoria genuína de Cristo. Então, são pistas aqui para a gente agora trabalhar no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, para que possamos ter um relacionamento ainda melhor com Jesus Cristo. Porque precisamos de sabedoria para domar a nossa língua. Amém, pessoal? Então finalizo aqui a carta de Tiago, no capítulo 3, e quero te deixar um convite. Aproveite esse momento para você usar a sua língua, usar as palavras que saem da tua boca e fazer uma oração a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que através dele nós temos o perdão dos nossos pecados, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Salvador da nossa alma. Não existe nenhum outro, é somente Jesus. E que o nosso coração possa se arrepender do que a gente tem feito de errado, as más escolhas que estamos tendo na nossa vida. Se arrependa enquanto há tempo. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Arrependimento. Nós precisamos ter um coração tratável, e um coração tratável é um coração arrependido, sim. E eu quero te fazer esse convite. Fale com a tua própria boca. Jesus Cristo, aí onde você está, uma oração. Você pode orar daí onde você está, reconhecendo tudo isso e sabendo que Jesus Cristo é a nossa salvação. Amém? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero também que tenha edificado a sua vida e que trilhemos agora um caminho muito mais sábio com Jesus Cristo. Até a próxima, pessoal. Tchau!